Olá pessoal, então hoje vamos dar continuidade à disciplina didática e método da educação física e hoje vou estar falando com vocês sobre avaliação em educação física. Então quando a gente fala em avaliação, a gente pensa, né, o que avaliar, por que avaliar, para que avaliar, como avaliar, né? Então avaliar é uma ação cotidiana e humana, né? Faz parte de nossa vida, determina, avalia o valor dos elementos, né? Que da realidade que nos cerca. Então estamos diariamente realizando avaliação, né? Seja ela de cunho científico, seja ela de cunho pessoal, né? E a avaliação, a partir dela, nós conseguimos orientar ou reorientar nossas condutas, graças às avaliações que fazemos antes de cada nova decisão. Mas avaliar é um julgamento? Né? Quando se pensa em avaliar, é um julgamento? O que seria, na verdade, avaliar? Né? O termo avaliar também tem sua origem do latim, né? Provido da composição avalare, que quer dizer dar valor. Então, quando se diz dar valor, é atribuir um valor ou uma qualidade a alguma coisa, a um ato, um curso em ação, né? Que por si só implica um posicionamento, seja ele positivo ou negativo, né? Em relação ao objeto, ato ou curso de avaliação, de ação avaliado, né? Segundo Luquezzi, né? Então, Luquezzi, ele menciona que a avaliação da aprendizagem ela não pode ser utilizada como uma ferramenta para impor aos alunos comportamento ou atitude em virtude de ameaça. Pelo contrário, né? A avaliação tem como um dos seus papéis, né, o objetivo, identificar falhas ou déficits, né, posteriormente para tomar decisões, para a mudança da realidade. Então, avaliar é um processo em que tem que se pensar, né, sobre o que, primeiro, o que se tem como objetivo, para depois pensar o que é que eu posso estar avaliando, né, a partir desse objetivo que eu, né, apresentei como proposta no meu plano, no meu programa, no meu planejamento, né, do que eu vou estar ensinando. Então, o que deve ser julgado, observado, né? Quais os instrumentos adequados para levar os dados desse julgamento? Como transmitir essas informações sobre o que é observado, né? Então, a gente vê aí a imagem desse rapaz de camisa azul saltando, né? O que nós devemos avaliar, né, nessa situação, nessa prática que ele está realizando. Dependendo do avaliador, vai estar avaliando o movimento, vai estar avaliando o gesto técnico, vai estar avaliando o desenvolvimento, né, muscular desse indivíduo, vai estar avaliando quantas repetições ele realiza a partir, né, de padrões, de tabelas e que julguem, né, tabelas de referência que julgue se a quantidade de salto que ele deu é adequada, vai estar avaliando essa impulsão dele, no caso vertical, né? Então vai estar avaliando todo até o processo de articulação, movimento, a parte de biomecânica, músculo que está sendo trabalhado. Então são muitos elementos, a depender do objetivo do indivíduo que está avaliando, que pode estar verificando essa prática, essa atividade que o indivíduo está realizando, assim como também a gente vê na imagem abaixo, no GIF abaixo, as crianças realizando uma atividade. Então, como o professor vai avaliar, né? De que forma ele vai estar avaliando o desempenho das crianças, o deslocamento, a atividade, a partir da participação, né? A partir da interação com seus colegas, a partir do seu movimento motor. Então, como transformar essas observações e julgamentos em resultado, né? Como qualificar as avaliações? Então, a gente tem que pensar, né, que todo o processo de observação, de julgamento, ela gera uma determinada informação. E essa informação é um resultado, que pode ser um dado científico, que pode ser uma opinião, né, pode ser um resultado numérico. E aí, o avaliador ele tem que identificar, ele tem que saber, ter conhecimento sobre o que está sendo apresentado, avaliado, para poder ocorrer a interpretação e o julgamento, né? Então, como gerar isso, o resultado? Por meio de número, né? Por uma observação, por uma análise, né, de dados, uma análise de conteúdo, uma análise estatística, né? E a qualificação é quando você dá qualidade às avaliações. E para dar qualidade às avaliações, o avaliador tem que ter conhecimento sobre o que ele está avaliando, né? Então, se ele não tiver conhecimento, ele não vai ter o entendimento
do que está sendo apresentado, os dados que estão sendo apresentados, que foram coletados, para poder identificar o que foi avaliado. Então, a avaliação para o aluno, né, é para que ele saiba do seu desempenho, e para o professor, para que ele saiba atingir, né, saber se atingiu ou não os objetivos educacionais. Então, a avaliação é uma via de mão dupla, né, ou seja, muitas vezes o professor e o aluno tem o mesmo objetivo, contudo os sujeitos são diferentes, e aí, no caso, né, o aluno ele tem o interesse de saber seu desempenho, e o professor saber se o que ele propôs como objetivo foi atingido. E aí a gente pode avaliar o desempenho físico, o desempenho técnico, né, o desempenho motor. Né? Então, quando a gente avalia o desempenho físico, é numa perspectiva muito mais quantitativa, né, classificatória e seletiva. Então, perpassa muito pela perspectiva de resultado. Né? Então, e aí quando a gente fala da parte quantitativa, é muito na perspectiva de números, de resultado, de dados que foram coletados a partir de uma quantidade de metro, de tempo, né, de distância que foi percorrida. Né? E classificatória para você classificar em diferentes níveis de desempenho, de diferentes níveis técnicos, se né, a imagem que se está vendo, se aumenta ou não a barra, né, para a menina subir nela, se o gesto técnico dela foi ou não adequado para ela conseguir realizar isso em uma competição. E seletivo é porque seleciona, né? Seleciona as pessoas em primeiro, segundo, terceiro, em nível iniciante, intermediário, né, e avançado. Tem como ser avaliado a participação, né? Então, isso é um questionamento que a gente deixa para identificar. Há um processo de avaliação da participação, né, dos indivíduos, né? Isso leva em conta, isso aí perpassa muito pela questão subjetiva. Né? E aí, quando a gente fala da questão subjetiva, a gente fala numa perspectiva mais qualitativa, de qualidade. Né? E aí a gente avalia o indivíduo não só numa perspectiva de quantidade, quantos movimentos ele fez, qual foi a distância que ele percorreu, né? Qual foi o seu tempo em determinada prática, e sim na qualidade. Ele conseguiu realizar com um esforço adequado para o seu condicionamento físico. Então, é uma avaliação mais subjetiva, em que o próprio avaliador, professor, treinador, ele, né, faz esse tipo de levantamento, observa, conhecendo o seu aluno, o seu atleta, ele faz esse tipo de avaliação, que a gente pode dizer também que é uma avaliação diagnóstica, né, que ela diagnostica algo, né, a partir do desempenho, né, desse indivíduo. E a gente também, na perspectiva qualitativa, a gente visualiza também muito a parte formativa processual, né, que a gente avalia o processo, né, o que vem acontecendo de forma contínua durante todo o desenvolvimento, né, das atividades, no mês, no semestre, no ano, do que o indivíduo vem realizando. Então, por que avaliar? A avaliação, ela tem, como já foi falado, um objetivo para o professor e para o aluno. Por que avaliar? Para o professor, serve para refletir sobre suas escolhas metodológicas, sua didática, do processo de ensino, né, de aprendizagem. O aluno serve como reflexão sobre suas dificuldades, potencialidades e sobre a sedimentação dos saberes adquiridos. Então, para uma equipe, por exemplo, pessoas que estão treinando, que estão desenvolvendo uma atividade com um trabalho coletivo ou também de forma individual, a avaliação serve para o treinador, para o preparador, para o auxiliar, para a coordenação, para todos que estão envolvidos naquele programa, naquele planejamento de desenvolvimento físico, motor, né, psicológico, desenvolvimento biológico, fisiológico daqueles indivíduos, né, numa perspectiva de auxiliar nesse diagnóstico do que foi planejado e o que foi executado, né, para poder, em seguida, né, ajudar nas tomadas de decisões sobre procedimentos de auxílios diversos aos professores e alunos, né, que tenham alguma dificuldade diante daquela situação. Então, o que e quando avaliar? Né? É importante a gente ter em mente que, muitas vezes, determinado tipo de atividade que são apresentada pelo professor, se não for bem
esclarecida, não for bem apresentada, tanto nossa perspectiva de movimento, como de diálogo, de informar, né, a partir da dimensão conceitual, de compreensão do movimento, assim como procedimental, de compreensão do qual o movimento deve fazer, como o aluno deve fazer e como ele deve agir em determinada situação, que é o atitudinal. Então, o que, quando avaliar, a gente tem que perpassar por todos esses elementos, né? Esclarecer os princípios, né? Do que, quando avaliar, esclarecimento do que será avaliado, ou seja, isso deve ficar muito claro para quem está sendo avaliado, selecionar as técnicas avaliativas em função do objetivo, lembrando que se o indivíduo ele é um corredor, né, usar técnicas e testes, por exemplo, de Cooper, né, direcionado para a sua prática, ter também como os pontos positivos e limitados das técnicas empregadas, identificar isso, né? E ter uma variedade de técnicas para assegurar uma avaliação compreensível, né? E lembrando, não considerar, né, a avaliação como fim, mas como meio para se chegar a determinado diagnóstico, a determinada informação, numa perspectiva de ajudar esse aluno, ajudar o professor que está lá desenvolvendo a sua proposta, né, de atividade com esses alunos. Então, as avaliações, o que e quando, né? Quando pode ser diária, semanal, mensal, bimestral, semestral e anual. O que e quando avaliar? Então, a gente, como eu fui falando anteriormente, a gente tem que ir muito na perspectiva das dimensões do conteúdo. Se eu tenho determinada informação para apresentar, eu tenho que avaliar o indivíduo nas dimensões procedimental, como o aluno faz a atividade, vivencia, realiza na sua prática, né? Como ele faz determinado movimento motor, técnico, né? No sentido de habilidade, do desenvolvimento corporal. Os conceitos, se ele compreendeu, né? Se ele conseguiu aprender as informações da parte técnica, tática, compreender o movimento, se ele compreendeu, identificou que movimento é esse, se ele identificou que materiais, né, que tipos de objetos utiliza-se para realizar determinada prática, né, quais são as regras, né, quais são as normas que devem ser seguidas, e aí a gente vai muito numa perspectiva de valores, né, se a atividade que foi desenvolvida, as regras, os valores, o limite do corpo do indivíduo foi compreensível, né? Então, deixar muito claro os critérios avaliativos, né? Que critérios são esses? Se eu vou avaliar o indivíduo na sua parte técnica, eu tenho que apresentar critérios técnicos. Se eu vou avaliar o indivíduo na perspectiva motora, eu tenho que deixar claro os critérios motores para o que eu quero avaliar esse aluno. Como avaliar, né? Então, como avaliar vai muito na perspectiva de instrumentos de avaliação, né? Quais são os instrumentos? Uma prova escrita é um instrumento, né? Diferentes critérios podem ser usados. Uma avaliação verbal, ela pode ser um processo avaliativo, né? De forma verbal. A linguagem corporal também é um tipo de avaliação, né? E a gente identifica isso muitas vezes em prática que os alunos vêm realizando, né, nas práticas de aulas de educação física, prática de treinamento, de corrida na rua, enfim. Então, a linguagem corporal, ela também pode ser utilizada como um elemento, um teste, né, de você estar, o instrumento, né, que você pode estar avaliando o indivíduo. Então, existem os instrumentos, né, que visam atender a diversidade de linguagem, escrita, oral, corporal, etc. Então, a prova escrita é sim um tipo de instrumento, a observação das vivências corporais é outro tipo de instrumento, expressões orais dos alunos, anamnese, entrevista, ficha de trabalho. Então, a gente vê que muitos dos movimentos que são realizados, de práticas que são realizadas, ela realmente precisa ser testada, precisa ser realizada para que possa se evitar determinados riscos e que o aluno possa identificar o limite do seu corpo, o limite do objeto que está sendo usado, o que eu posso fazer com aquele objeto, quais são as potencialidades das práticas, né? E que isso seja utilizado como feedback, como já foi falado, tanto para o aluno como para o professor. Questionário escrito, trabalho de pesquisa individual, trabalho escrito práticos, experimentais, registro de observação de aula, relatório, seminário, pesquisa, ficha de autoavaliação. Então, tudo isso são instrumentos, né? Muito mais de uma perspectiva
qualitativa, mas são instrumentos de avaliação que o professor pode sim estar utilizando e inserindo dentro do seu programa, né? Dizendo que como ele vai avaliar, quais instrumentos ele vai estar utilizando. E aqui a gente apresenta apenas um modelo, né, que foi retirado de uma pesquisa, de um trabalho que aborda a avaliação, e aqui é apenas um modelo de um quadro, né, de uma planilha de avaliação do aluno pelo professor. Então, o professor pega essa planilha, né, e descreve se o aluno ele identifica e verbaliza a sua ação motora, se ele compreende a ação, né, com êxito ou não, né, dessa ação motora, se ele reconhece a importância do conteúdo estudado, se ele verbaliza, né, essa ação, enfim, né, se esse aluno, né, ele nunca, né, ou poucas vezes, algumas vezes, muitas vezes, ou sempre, ele consegue estar dando esse retorno, e o professor, né, está, a partir dessa planilha, está fazendo avaliação de um aluno, seja no contexto escolar, numa prática esportiva. E aqui, um exemplo de uma planilha de autoavaliação do aluno, né? O professor entrega para o aluno e o aluno vai identificar. Eu consigo identificar as regras do jogo? Eu cumpro as regras do jogo? Né? Eu aceito as decisões do árbitro, desenvolvo o espírito de grupo, consigo executar bem o saque, né, a partir de uma prática de voleibol, né? A gente vê aqui que essa planilha pode ser utilizada para por professores que dão aula, né, de voleibol, de basquete, e aí é só fazer o processo mesmo de adaptação à prática e às características do jogo. Então, o aluno, né, no caso, ele se questiona: eu executo bem o saque? Nunca, poucas vezes, algumas vezes, muitas vezes, sempre. Então, é um processo de autoavaliação para saber se ele realmente, né, consegue identificar os elementos que constituem aquela prática que ele está desenvolvendo. Então, como avaliar, né? Existe a avaliação, como a gente fala, né, do envolvimento, que é o procedimental, ou seja, o que se deve saber fazer. Então, o professor coloca os alunos para realizar uma determinada prática e faz o processo de avaliação, né, do movimento que está sendo realizado. Os alunos conseguem, de forma ideal, né, conseguem realizar os movimentos, eles conseguem fazer os movimentos utilizando o objeto corda, né? Então, assim, para saber se realmente a forma como esses alunos estão executando, tanto de forma técnica, né, como de forma motora, o movimento, né, adequado, né, de forma correta, sem risco, né, para o grupo, sem risco para o aluno. E alguns instrumentos que podem ser utilizados, né, para quem vai trabalhar, fazer uma avaliação das dimensões procedimentais, né? Pode ser usado protocolo, como roteiro, ficha de observação, modelos, né, de fichas, roteiros de atividades de campo, né? E a autoavaliação, a heteroavaliação, que são a heteroavaliação e a avaliação em pares, né? Em que demais sujeitos envolvidos, um avaliam o outro, que a gente pode dizer que é avaliação de forma recíproca. Como avaliar, né? Então, como avaliar perspectiva conceitual, o que o aluno deve saber, né, compreender sobre o que está sendo passado. Então, a gente tem um exemplo muito claro, né, de um técnico, quando ele apresenta uma determinada informação para o atleta, e o atleta tem que compreender, né, compreender o que está sendo falado pelo técnico, né, compreender e identificar e analisar e contextualizar o conhecimento passado, tanto a perspectiva prática como teórica, compreender a parte técnica, tática do que está sendo transmitido, então compreender as regras. Então, essa é importante sempre estar fazendo o processo de compreensão, de avaliação de compreensão do que o aluno está entendendo sobre aquela determinada informação que está sendo passada. Então, alguns instrumentos que podem ser utilizados para avaliação conceitual: prova, questão objetiva, dissertativa, trabalho, relatório, resumo, resenha, seminário, análise de texto, portfólio, autoavaliação. E, né, como avaliar na perspectiva atitudinal, como o aluno deve se comportar diante daquela situação. Então é importante fazer com que o aluno ele entenda, né, os valores, os princípios éticos das ideias que se permitem emitir, né, sobre sua conduta e o sentido que ele dá para aquilo ali. Então, é importante o professor
está fazendo esse tipo de análise, se ele está compreendendo, se ele compreende o limite do seu corpo, se ele respeita as regras, se ele trabalha de forma cooperativa e coletiva, né? Assim que o aluno demonstra essa competência, né? E pode ser também emitido uma nota, um conceito, né? De forma a que o aluno entenda, né? O professor ele precisa nessa avaliação deixar muito claro qual é o objetivo que ele pretende com essa avaliação, para que o aluno ele possa, né, entender como foi que ele foi avaliado. Alguns instrumentos, né, memorial, relatório, observação, né, registro de atitude do indivíduo, entrevista, aconselhamento, né, se a atitude do indivíduo está adequada ou não. E para a gente refletir, né, a prática avaliativa ajuda-me a saber se os alunos, né, praticantes atletas, atingiram o resultado inicial, né, do que foi exigido no objetivo geral específico. A prática avaliativa ajuda a saber se os alunos, né, compreenderam e interpretaram os conhecimentos, informações e atividades trabalhadas. A prática avaliativa proporciona informação para planejar programas ou as ações individualizadas, favorecendo a melhoria e ampliação do trabalho junto aos alunos, né, praticantes e o atleta. A prática avaliativa exige a revisão de programas e planos de ensino de aula, no sentido de retornar alguns aspectos, seja motor, físico, cognitivo, que já se tinham como superado, ou ajustar melhor o tempo das práticas, utilizando melhor os recursos didáticos e materiais. A prática avaliativa, ela desenvolve, né, procura desenvolver diferentes formas de registro avaliativo, né, permite esse desenvolvimento de diferentes formas de registro avaliativo para acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem, independente do elemento envolvido, dos alunos, ao longo da aula, do treino, né, ou uma periodização. A prática avaliativa, em minha prática avaliativa, eu tenho experienciado, né, situações de autoavaliação junto com os alunos, né, em que atuo. E a prática avaliativa, né, eu consigo discutir, né, discuto com os alunos, praticantes, a proposta de atividade, de avaliação no início de todas as atividades práticas, né. Também, diante de cada instrumento avaliativo, eu tenho como definir os critérios relativos de cada atividade, né, prática proposta, consigo buscar, articular as 3 dimensões somativa, diagnóstica e formativa da avaliação na minha prática e atividade cotidiana. Então, são reflexões que, quando a gente vai avaliar, precisam ser levadas em consideração. Tanto se o objetivo está sendo atendido, se a avaliação ela direciona para o objetivo, se os alunos conseguem compreender, se a avaliação que está sendo proposta é possível para que o aluno ele compreenda, né, como ele está sendo avaliado, quais são os critérios que estão sendo usados. E aí o que estudamos, né, sobre avaliação, o que avaliar, por que avaliar, o que, quando, como avaliar. Os instrumentos avaliativos, né, que perpassam pelos aspectos de envolvimento, procedimental, conhecimento conceitual e sociabilidade, que é o atitudinal. Qualquer dúvida, a gente vai se falando. Abraço e até o próximo encontro.